Oi, pessoal. Então, vamos seguir com a parte número 2 da aula 1. Na primeira parte, essencialmente o que eu fiz foi introduzir alguns conceitos importantes, que era o potencial vetor C e as helicidades, e trabalhar um pouquinho quais são as condições para que as helicidades sejam conservadas. E agora eu vou falar sobre a construção de Bachmann, que é uma maneira para você construir soluções de laços. A ideia é simples. Primeiro, através do campo elétrico e do campo magnético, você pode formar um vetor complexo, que é esse F, o vetor de Riemann-Silberstein, em que esse F é igual ao campo elétrico mais I vezes o campo magnético. Isso simplifica bastante as equações de Maxwell. Por exemplo, aqui que a gente está considerando no vácuo, né? Essas quatro equações você pode mapear nessas duas equações. O divergente de E igual a zero e o divergente de B igual a zero, você mapeia no divergente de F sendo igual a zero. E essas duas aqui, rotacional do E e rotacional do B, você pode escrevê-las como sendo rotacional do F igual a I derivada temporal do F. E aquelas condições que a gente tinha para que as helicidades fossem conservadas, que é, no caso, todas as helicidades, você tem que o E escalar B igual a zero, é 2 menos B2 igual a zero. Isso quer simplesmente dizer que o F ao quadrado igual a zero. E a proposta de Bachmann, o ansatz dele, é dizer que esse F ele é rotacional dessas quantidades aqui, do gradiente de alfa rotacional gradiente de beta, onde esse alfa e beta são funções que dependem das coordenadas do espaço-tempo e também são funções complexas. Vamos então trabalhar um pouquinho com essa proposta de Bachmann, nessa primeira parte, segunda parte, né? Primeiro, checar que se de fato elas satisfazem as equações de Maxwell. A primeira é simples, você pega o divergente de f igual a zero. Substituindo o f aqui, em componentes, isso aqui é o gradiente i do epsilon em jk, gradiente j de alfa, gradiente k do beta. E aplicando a regra do produto, você vai ter a derivada atuando nesse primeiro termo, que como eu coloquei aqui, e no segundo termo aqui. E você está indireto, porque isso aqui é simétrico em J, isso aqui é antissimétrico, então vai dar zero o primeiro termo. Aqui é simétrico em IK, aqui é antissimétrico em IK, também é zero. Então, automaticamente a proposta de Bachmann satisfaz a primeira equação de Maxwell. Divergente de F igual a zero. O mais delicado é você verificar a segunda, que diz que o rotacional do F ele tem que ser igual a I, derivada temporal, do F. A ideia aqui é fazer o seguinte, eu vou desenvolver esse lado daqui, vou reescrevê-lo de uma maneira conveniente para comparar com esse lado aqui, com o primeiro lado. Então vamos trabalhar quem é a derivada temporal do F. Em componentes, a gente tem que é I, derivada temporal, da componente I desse termo aqui. Em componentes, isso aqui é IJK, derivada J de alfa, derivada K de beta. Atuando a derivada temporal pela regra do produto, a gente tem ela atua no primeiro e aqui atua no segundo. Esse primeiro termo, eu posso, primeiro, trocar a ordem das derivadas, trocar o dj com o dt. Daí fica a derivada alfa. E eu também posso colocar o gradiente para fora, porque justamente esse primeiro termo eu posso reescrever dessa maneira aqui. Por quê? Olhando para esse termo aqui, se eu aplico o gradiente em j, pela regra do produto, vai atuar aqui, que é justamente esse termo, e o segundo termo apareceria gradiente de j, gradiente de k, que é simétrico. Quando simétrico, vai dar zero. Então, eu posso colocar em evidência a derivada sem problemas. A mesma coisa eu faço no segundo termo.
troco a derivada temporal aqui com a derivada espacial, dá esse termo e coloco a derivada temporal K em evidência. Lembrando que quando a derivada atuar aqui, vai também cancelar um termo. Então não tem problema, justamente utilizar essa propriedade aqui, né? Que eu coloquei. O epsilon contraído com duas derivadas é igual a zero. Isso faz com que eu consiga colocar a derivada em evidência. Por que é interessante fazer isso? Simplesmente porque, como eu disse, eu estou desenvolvendo esse termo. E aqui está aparecendo, né? Epsilon gradiente. Isso aqui é como se fosse uma componente do rotacional. Componente do rotacional. Ou seja, vamos reescrever de maneira a ficar mais fácil a comparação. Mas tem que trabalhar esse segundo termo aqui. Eu vou trabalhar esse termo, reescrevê-lo, trocando índices, essas coisas, para ficar mais fácil. Por exemplo, efetuando uma renomeação de índices e pela antissimetria do epsilon. A gente tem aqui aquele segundo termo, I, epsilon e jk, derivada k dessa quantidade aqui. Primeiro eu vou trocar o índice j com k. São índices mudos, não muda nada. Então fica I, o j vira k e o k vira j. Então aqui vira j e aqui vira k. Agora eu vou utilizar a propriedade de antissimetria do epsilon. Então eu vou trocar o índice k com j. Só no epsilon. Ganhei um sinal de menos aqui. O importante é, esse termo que tinha índice k agora virou índice j. E se eu retornar na expressão anterior, também tem índice j aqui. E eu posso colocar em evidência. Com isso, aqui o lado que eu estou desenvolvendo, que é I, a derivada temporal da componente I do f, é igual a, colocando em evidência os termos, I, epsilon e jk, gradiente de j, da derivada do alfa, derivada do k, derivada espacial, k em relação a beta, e aqui troca, né? Com o sinal de menos, justamente que vem daqui. Ou seja, isso aqui na notação vetorial, o que a gente tem é que I dt de f é igual a I rotacional dessa quantidade aqui. Por outro lado, de partida eu sabia que o rotacional do f tinha que ser igual a I dtf. Assim eu comparo as duas coisas, os dois lados. Ou seja, a condição para que essa equação aqui, a segunda equação de Maxwell, seja satisfeita, é dizer que o f tem que ser igual a essa quantidade aqui. I vezes essa quantidade, na verdade. Ou seja, f igual a I, derivada temporal em relação a alfa, gradiente de beta, menos gradiente de alfa, derivada temporal de beta. Então, embora a primeira equação de Maxwell seja satisfeita trivialmente, a segunda, como vocês estão vendo aqui, é uma condição extra, né? Também é importante, né? O que eu fiz aqui foi comparar os rotacionais. Então, eu coloquei uma observação. Na última passagem, pegamos apenas a solução particular e comparamos os rotacionais. Que eu comparei o rotacional, né? Se eu tiver um rotacional de um Z1 igual ao rotacional de um Z2, a solução mais geral seria dizer que o Z1 é igual ao Z2 a menos de um gradiente de um potencial, φ. O que eu fiz foi tomar esse φ igual a zero e comparar direto. Agora, recordando o ansatz, que é a proposta do Batman, ele disse que o F é essa quantidade aqui, esse rotacional desses dois gradientes. E vamos multiplicar a condição anterior que eu obtive por F, eu também tenho essa condição. O F igual a essa combinação aqui de derivadas temporais e do gradiente. E vou pegar toda essa expressão e fazer o produto escalar com F. Esse lado aqui eu tenho F escalar F, F ao quadrado. E esse outro aqui, quando eu pegar isso e multiplicar por f, eu vou utilizar o ansatz. Quer dizer que o f é igual a essa quantidade aqui, substituindo aqui, né? E vou desenvolver esse segundo termo aqui. Desenvolvendo essa parte, a gente tem esses dois termos, que são nulos. Porque eu tenho aqui ó, esse primeiro termo, gradiente de beta escalar rotacional disso. Aqui eu posso utilizar a propriedade cíclica
do produto misto e ficaria, por exemplo, um rotacional de beta, quer dizer, o rotacional do gradiente de beta, que é zero. E aqui também eu tenho esse gradiente de alfa, quando eu fazer a propriedade cíclica, fica gradiente de alfa, rotacional gradiente de alfa, que é também zero. Então, o que a gente está mostrando, quando eu pego aquela primeira condição para satisfazer as equações de Maxwell e eu faço f ao quadrado, isso aqui é igual a zero, ou seja, f ao quadrado igual a zero. E a gente mostrou que f ao quadrado justamente é escalar b por definição, né? E e ao quadrado menos b ao quadrado igual a zero. Isso aqui é o que é conhecido na literatura como null solutions, ou seja, soluções nulas, soluções em que o f ao quadrado igual a zero. E neste caso a conclusão que a gente tem é isso daqui, né? Na construção de Batman. Se o f for dado por essa expressão e a gente impõe que o f satisfaz as equações de Maxwell, a gente tem essa segunda condição. E isso garante que a gente tem soluções com todas as helicidades conservadas. Todas porque o f ao quadrado é igual a zero. Aí eu coloco, né? A observação é, se o f é igual a isso, o f também é igual a isso, então isso tem que ser igual a isso. Encontrar um alfa, funções alfa e beta, tal que isso seja satisfeito, pode ser uma tarefa nada simples. É a grande dificuldade, mas se você consegue encontrar, você garante que, primeiro, satisfaz as equações de Maxwell e, segundo, as helicidades são conservadas. Aqui eu citei um exemplo de uma construção, que é chamada, até bem famosa, The Hopfield Solution, em que eles encontraram alfa e beta satisfazendo essa condição aqui. E a expressão é essa, o alfa é igual a 1A grande menos I mais IZ, dividido por A mais IT, e o beta é x menos IY dividido por A mais IT, onde esse A é essa quantidade aqui, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos t ao quadrado mais 1. X, y, z e t são as coordenadas espaço-temporais. E o que se mostra, que não é nada trivial, é que, neste caso, você tem que as helicidades HEE é igual a HMM, e isso é diferente de zero. E as outras duas helicidades são nulas. Como eu disse, as helicidades são conservadas, mas nada garante que elas possam ser zero. Se ela é zero no instante, vai ser zero nos outros. Mas o importante aqui é que pelo menos duas delas são diferentes de zero, já garantindo uma solução topológica não trivial. Bom, discutir a construção dessas soluções é muito complicado. Eu acho que não tenho condições aqui de fazer porque envolve uma matemática bem pesada. Então, a minha ideia, pelo menos nessas aulas, é passar para vocês um material introdutório, que é mostrar o que está por trás dessas soluções, uma abordagem simples. Então, aqui eu estou assumindo essas soluções, mas aqueles que quiserem encontrar e entrar em maiores detalhes, vocês podem ver essas duas referências que eu coloquei. A do Hanada, a Topological Theory of the Electromagnetic Field, um artigo de 89. Você vê que é muito tempo depois das equações de Maxwell, né? E também tem esse artigo que foi publicado em uma revista relevante na nossa área, né, que é o Physical Review Letters, de 2013, por Kedja e outros, né? Tem bastante autores aqui. Nessas duas referências dá para encontrar mais discussões dessa solução aqui. Eu só coloquei mesmo para citar que existe, né? Que tem soluções não triviais satisfazendo isso. Também aqui eu não estou colocando as figuras, né? Mas se vocês procurarem essas e outras referências, você vai encontrar figuras, como eu mostrei na aula anterior no Wikipedia, né? Não estou colocando aqui para não ter problemas com direitos autorais, essas coisas. E
Bom, passada essa parte, que só para dizer que existe a solução, mas existem muitas outras bem mais complexas até, vamos discutir algumas propriedades gerais da construção de Batman. A primeira é, bom, se eu introduzir um campo F, que é o EI mais Ibeta, eu também posso introduzir um potencial vetor complexo, como sendo um vetor V, que é igual à combinação do C com o A, ou seja, C mais IA. E eu sei que o nosso F pode ser descrito pelo rotacional desse vetor V. Aqui é direto, né? Tem o rotacional aqui, fica rotacional do C da E, e o outro rotacional do A da B, ou seja, direta a relação. E vamos notar que é importante que na construção de Batman eu posso também dizer que esse vetor V ele é alfa gradiente de beta. Vamos mostrar aqui rapidamente. Em componentes eu tenho o componente J do V é alfa gradiente J de beta. E o F eu sei que é o rotacional do V. Então, a componente I do rotacional é epsilon-kj derivada K VJ. Substituo o VJ aqui. Quando eu atuar a derivada, fica pela regra do produto, vai ter dois termos. O primeiro seria esse daqui, derivada K em relação a alfa, derivada J em relação a beta. O segundo vai ser quando essa derivada atua também no beta. Eu vou ter duas derivadas atuando em beta, contraído com epsilon, que vai ser zero. Então, portanto, só sobra esse termo daqui. Mas isso é justamente o nosso F, aqui está em componentes, em notação vetorial fica F grade alfa rotacional grade beta. Ou seja, essa aqui é uma correspondência, né, você conhecendo o alfa e o beta, você conhece o potencial vetor V. A menos de um gradiente, né, como eu coloquei aqui. Né? Se você pega esse vetor V e soma um gradiente de alguma coisa, como o rotacional do gradiente é igual a zero, eles vão produzir o mesmo F. Então, a menos de um gradiente. E vamos explorar mais ainda, né? Eu sei, por um lado, que o F é igual a C mais IA. E, por outro, na construção de Batman, eu tenho alfa gradiente de B, de beta. Portanto, eu já também identifico rapidamente que o nosso vetor C ele é a parte real dessa quantidade aqui. E o nosso A é a parte imaginária. Conhecendo o alfa e o beta, eu automaticamente conheço o vetor C. E também conheço o vetor A. Conhecendo essas duas quantidades, eu conheço o campo elétrico e o campo magnético tomando o rotacional disso. Ou seja, uma vez que você resolveu aquela equação para alfa e beta, automaticamente você tem todas as quantidades, os vetores, os potenciais vetores e os campos eletromagnéticos. Bom, vamos seguir adiante. Outra observação, essa foi a primeira observação, né? Toda informação está contida em alfa e beta. A segunda vem com relação às helicidades. Notando que eu vou tomar esse produto escalar de V com F. Primeiro, o V é isso daqui, né? Como eu mostrei, a alfa gradiente de beta. E o nosso F, vou utilizar a expressão, que é esse rotacional. E pela propriedade cíclica, eu posso ter vou trocar as ordens aqui e vai ter o gradiente de B rotacional, quer dizer, gradiente de beta rotacional gradiente de beta, que é igual a zero. Ou seja, V escalar F igual a zero. Mas vamos colocar aqui também quem é o nosso V e quem é o nosso F. O nosso V, em termos dos potenciais vetores, é C mais IA. E o F é o E mais IB. Efetuando o produto escalar, que a gente tem essa parte real e essa parte imaginária. C escalar E menos A escalar B, e aqui A escalar E mais C escalar B. Portanto, se isso aqui é igual a zero, como a gente já mostrou aqui, automaticamente a gente vai ter que o C escalar E igual a escalar B.
E a outra condição é que o A escalar E é menos C escalar B. Bom, vamos recordar a definição das helicidades. Olhando aqui, né? C escalar E, A escalar B. Não é justamente o que aparece nas helicidades EE e MM? Exatamente. Então, e aqui também A escalar E, A escalar E, C escalar B, C escalar B. Ou seja, na construção de Batman, a gente vai ter um vínculo adicional, que é dizer que as helicidades EE e MM têm que ser iguais. E a helicidade EMME tem que ter um sinal ali, um sinal de menos aqui. Isso na construção de Batman. Automaticamente isso tem que ser satisfeito. Isso geral, né? Independente do modelo, desde que seja na construção de Batman. E uma terceira observação, que é nada trivial também, é que se a gente conhece uma solução alfa e beta, você pode, a partir dessa solução, gerar uma nova solução, introduzindo funções. Ou seja, eu tenho alfa e beta, vou gerar uma nova solução, f e g, onde f e g são funções de alfa e beta. Por que isso? Vamos definir um f como sendo, novamente, rotacional do f e rotacional do g. Isso aqui, se você abrir esses dois termos utilizando a regra da cadeia, você pode mostrar que, abrindo esses dois termos, que fica esse f é igual a uma função h, dependendo de alfa e beta, e o termo que apareceu anteriormente, rotacional desse gradiente alfa, gradiente beta, onde essa função h é justamente isso, né? Derivada de f em relação a alfa, derivada de g em relação a beta, menos f em relação a beta e g em relação a alfa. Isso aqui é apenas abrindo essa primeira linha aqui. E a gente já mostrou que, de maneira análoga, né? Se essa condição for satisfeita, automaticamente eu garanto que as equações de Maxwell são satisfeitas, pelo menos a segunda. E a primeira também, porque dessa expressão aqui é direto. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais com essa condição aqui. Vamos abrir esse primeiro termo e esse segundo termo aqui, como eu fiz aqui. A derivada temporal de f em relação a t dá esse termo aqui. O gradiente de g dá esses dois. Abrindo dá essas quatro componentes, como vocês podem ver com mais calma depois. E eu abro esse segundo termo aqui, derivada temporal do g e gradiente de f. Também, abrindo, gera esses quatro termos. E efetuando a diferença deles e depois multiplicando por i, o que você tem, que essa quantidade aqui, é justamente isso. Pode ser reescrito dessa maneira. Alguns termos vão se cancelar aqui. Simplifica bastante a expressão. Mas isso aqui é justamente a definição do nosso H e parece esse termo. Portanto, essa quantidade é HI, derivado de t em relação a alfa, gradiente de beta, menos gradiente de alfa, derivado de t em relação a beta. Beta em relação a t, desculpa. Portanto, a condição que a gente tem, essa condição, ela é equivalente, pelos resultados que a gente já mostrou, o H vezes isso e o H vezes isso. Ou, cancelando os fatores H, a gente obtém justamente essa expressão que a gente mostrou alguns minutos atrás, que é justamente a condição para que o alfa e o beta sejam soluções das equações de Maxwell com helicidades conservadas. O que eu quero dizer aqui é que se alfa e beta é solução, então automaticamente garante que f e g, funções de alfa e beta, também é uma solução. Claro que eu estou imaginando nesse sentido que é o caminho inverso, ou seja, eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro e vou pegar o caminho inverso. Primeiro, multiplica por h e vai reescrever essas coisas para chegar nessa expressão aqui. Eu tomei o caminho inverso porque era mais simples e direto, mas a demonstração aqui eu estou me referindo ao caminho inverso. Mas o importante é
se isso aqui é satisfeito, a outra também automaticamente vai ser satisfeita. Isso é um resultado interessante. E na literatura se conhece bastante esses modelos, por exemplo, esse caso em que você tem o chamado torus knots pique. Isso acontece quando a gente vai escolher o nosso f como sendo a nossa solução alfa e elevar na potência p. E o nosso g como sendo o beta e elevar na potência q. Esses p's e q's pertencem aos reais e algumas vezes eles vão tomar eles como sendo números coprimos. Essa é uma solução de laço, quer dizer, uma classe de laços bem conhecidas na literatura. E aqui eu termino essa aula número 1, que é a gente discutir as soluções a construção de Batman, que é importante. Eu coloquei um exemplo para classificar, que existe uma solução não trivial mesmo. Fazer a conexão com as helicidades e discutir algumas propriedades também dessa construção de Batman. Na próxima aula eu vou mostrar uma outra construção de laços, a construção de Hanada, e também vamos explorar outras propriedades. E aqui eu termino essa aula. Até mais aí, pessoal.